Então é o seguinte, ó, como eu falei para você, a massa molar de substâncias diferentes, um mol de carbono tem uma massa diferente de um mol de enxofre. Porque um mol de carbono a gente viu que é 12 gramas e um mol de enxofre é 32 gramas. Já aqui, eu queria que vocês vissem o seguinte: toda vida que você tiver um mol de carbono, você vai ter uma quantidade que esse número aqui você já viu antes, que é o número de Avogadro. Então você vai ter 6 vezes 10 é 23 átomos de carbono. Então agora a gente sabe que dentro de um mol você vai ter essa quantidade de carbono. Não dava para você trabalhar com um carbono só, você precisaria trabalhar com um conjunto de carbono. Porque se você colocasse só um carbono em cima da balança, não ia fazer diferença nenhuma, certo? Então a gente precisa pesar as coisas, a gente precisa colocar na balança e ver, né, a quantidade de massa. E aí, essa quantidade de 6 vezes 10 é 23 de átomos de carbono equivale justamente a 12 gramas dele. E aí é onde entra a constante de Avogadro e o mol. Toda vida que você tiver um mol de qualquer substância, você vai ter sempre 6 vezes 10 é 23 daquela substância. Quantos átomos de H e O há em uma molécula de H2O? Bem, você vai ter dois átomos de H, justamente porque em uma molécula só, você tem esse 2 multiplicando o H. E você vai ter um átomo de oxigênio. Vamos aqui para o exemplo 2. Quantos mol de H e oxigênio há em um mol de H2O? Gente, aqui eu já estou utilizando palavras diferentes. Eu estou utilizando a quantidade de mol em um mol da substância. Vai ser o mesmo raciocínio. Só que agora você vai dizer o quê? Que você tem 2 mol de H e você vai ter 1 mol de oxigênio. Aqui no exemplo 3, quantos átomos de H e O há em 1 mol de água? Agora aqui você precisa ter bastante atenção, porque não é em uma molécula. Eu estou falando em 1 mol de água. E em 1 mol de água, você vai ter quantas moléculas de água? Você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Sendo assim, se você aqui tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, você pode utilizar isso daqui na sua base. Ó. Em 1 mol de água, eu tenho 2 mol de H. Justamente devido a esse 2 aqui multiplicando, né? Só que em cada 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 em 1 mol. Aqui eu tenho 2, né? Então vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Então a quantidade de átomos de hidrogênio vai ser nesse cálculo aqui, ó, onde você vai multiplicar esse 2 pelo 6. O 10 você não precisa mexer. Então você vai ter 12 vezes 10 a 23 átomos de H. Em 1 mol de água você também tem 1 mol de oxigênio. Você vai ter esse número multiplicado pela quantidade de 1 mol. Na verdade, você acaba tendo 1 vezes 6 vezes 10 a 23, dando esse número mesmo, né? Então, é essa quantidade que você tem de átomos de oxigênio. Então, resumindo tudo aqui, em 1 mol de água, se você for pesar isso daqui, se você for colocar em massa, você vai ter 18 gramas de H2O. Nesses 18 gramas de H2O, você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas desse H2O. E dentro dessas moléculas, se você for contar a quantidade de Hs, você vai ter que multiplicar, né, justamente esse número de Avogadro por 2, porque você também tem 1 mol de H. Então, em 1 mol de H aqui dentro desse 1 mol de água, você tem 1,2 vezes 10 a 24 átomos de H. E aqui você tem 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio.